Olá, amigos do Tamer 360. Nós estamos recebendo hoje no nosso programa Luiz Ferreira, sócio da Prumo Capital. E vamos falar um pouco sobre investimentos, bolsa, juros, esse mundo turbulento que a gente está vivendo. Luiz, muito obrigado aqui para você dar esse tempo aqui para nós, para falar um pouquinho, tentar entender um pouquinho o que está acontecendo aí no mundo, né? Eu sei que é difícil, a gente passou um período de março, abril terrível, depois vinha melhorando e agora parece que as coisas começam a azedar um pouquinho mais, né? O clima na Europa não está bom, os Estados Unidos também não, o Brasil também está. Eu queria ver um pouco da sua visão de como é que você está vendo o mundo nesse momento. Não é bola de cristal, é um bate-papo, a coisa pode mudar de uma hora para outra, mas hoje, como é que você está vendo esses movimentos que estão acontecendo no mercado global? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar aí com você e com o pessoal da Tamer. Então, olha, como você bem colocou, a gente está... Acho que esse ano foi um ano bem diferente do usual. A gente teve um evento totalmente inesperado, que foi o Corona, né, que mudou toda a dinâmica e a expectativa para o ano. E a gente teve uma resposta talvez nunca vista antes, tanto do lado dos bancos centrais como dos governos. A gente teve uma expansão fiscal violenta dos governos, em todos os governos do mundo todo, e um estímulo monetário por parte do Banco Central, né? Isso fez, talvez, com que a gente tivesse aí uma retomada dos mercados de forma muito forte, mesmo a gente tendo aí um outlook ainda muito incerto pela frente, tá? Então, no primeiro momento, talvez o que tenha causado um pouco de volatilidade do mercado foi uma certa exuberância das empresas de nova tecnologia lá fora. As empresas de tecnologia são, em grande parte, muito beneficiadas por esse cenário que a gente está vivendo, que está causando aí uma grande mudança de hábito nas pessoas, nas empresas, no modo de se trabalhar, e essas empresas, de fato, entregaram resultados espetaculares, né? Então, quando a gente junta essas duas coisas, algumas empresas aí se aproveitando de um cenário super desafiador com essa digitalização da economia e também, por outro lado, uma montanha de dinheiro entrando no mercado, elas viraram meio que um porto seguro no meio dessa pandemia. Então, em alguns segmentos de tecnologia lá fora, você teve uma exuberância, então a gente vê em alguns segmentos até o início de uma bolha em termos de valuation, então teve-se uma correção num primeiro momento, tá? E agora, nesses últimos 2 dias, nessa semana, o que está se vendo é que tem uma incerteza com relação à Europa, né? Os casos de corona têm voltado a subir lá. É importante frisar que, aparentemente, o número de mortes não tem subido, o que é um bom sinal. Então, o que mostra que a população, talvez que esteja sendo infectada com essa reabertura das economias, seja mais jovem e os protocolos de atendimento são melhores, né? E nos Estados Unidos, tem a questão das eleições, que não deixa de trazer uma certa incerteza, tá? Talvez não seja uma incerteza tão grande como a gente viveu há 4 anos atrás, quando o Trump foi entrar, porque o Trump era a grande ponto de interrogação, mas é uma incerteza, as políticas de impostos tributários podem se alterar, né? E teve algumas declarações do Banco Central que deixou o mercado meio com a pulga atrás da orelha, né? O Banco Central vinha tentando direcionar o mercado para aceitar uma situação bem acomodativa para os próximos anos, indicando que os juros não subirão lá por muitos anos, e teve um comentário de um diretor do Fed de Chicago dizendo que o Fed eventualmente poderia vir a subir os juros antes do que tinha se imaginado anteriormente. Ao mesmo tempo, o presidente do Fed deu uma indicação pedindo mais estímulos do lado do Congresso americano, porque a economia ainda está muito frágil, tem ainda uma massa de pessoas desempregadas e precisaria continuar essa montanha de estímulos para a economia retomar. Então, tem uma incerteza no horizonte, né? Então, a gente vive esse paradoxo, né? Por um lado, um juros muito baixo e as pessoas sendo empurradas para tomar mais risco, e você tem essa certa exuberância lá fora e essa incerteza com a retomada da economia, né? Então, isso está trazendo mais volatilidade
o que eu acho que depois de toda a alta que a gente viveu, não deixa de ser normal, né? Agora, Luiz, e China nesse processo? Porque você falou de Europa, você falou dos Estados Unidos, mas a China começa a dar algum sinal de querer começar a andar de novo num ritmo mais normal, não naquele ritmo que eles estavam, né? Acho que eles podem, ou não só a Bem China, mas lembrado. olhando ali para a região, né? Olha, a China, como foi o país que primeiro foi impactado por essa crise do corona, ele também tem sido o primeiro país a sair do corona. E lá, como eles têm um modus operandi diferente do lado ocidental, a resposta foi muito mais impactante, né? E eles conseguiram controlar muito bem, né? Então, a China está voltando muito bem. A gente vê até aqui pelo Brasil, tem alguns pontos que a gente vê que o Brasil é um fornecedor enorme da China, tanto de minério de ferro como de soja. A gente vê o minério a níveis recordes, dado a retomada muito forte dos investimentos e o nível de soja também, tá? Então, a China, eu acho que é um lugar que está bem. Hoje está mais equacionada essa retomada lá. Também, a gente observou lá uma mudança de comportamento da população, que eu acho que talvez é o tema mais interessante, porque o macro teve um impacto gigante em todas as economias, né? Então, acho que é uma questão de timing, né? Como o Brasil foi o último país a entrar nessa crise, ser afetado, e provavelmente é o último a sair, por uma questão de cronologia. A China é o que saiu primeiro, né? Mas os impactos micros talvez sejam os mais interessantes sobre um ângulo de investimento e para nós investidores, tá? Mais até do que esses impactos macros. Agora, falando um pouco de Brasil. O Brasil foi o último a entrar, um dos últimos a entrar, como você falou. Uhum. E eu acho que aí, talvez não seja a sua opinião, a gente cometeu um grande erro que não foi conseguir segurar que o vírus fosse espalhado dessa maneira. Que hoje, como os Estados Unidos, o vírus está espalhado pelo país, né? Uhum. Na Itália eles conseguiram segurar, na Espanha, na China, né? Mas isso é outra história. Como é que você vê esse movimento de Brasil? O Brasil está assim um pouco esquizofrênico, né? Tem gente que está super otimista com o país e tem gente que está muito pessimista com o país. Uhum. Aí na Promo Capital, como é que vocês estão vendo o momento do país? Olha, eu acho que a gente está no meio do caminho. A gente não está nem muito otimista, nem muito pessimista. Eu acredito que a gente entrou nessa crise numa situação e com uma estratégia de país muito boa antes da pandemia, tá? A gente vinha aí talvez colhendo começando a colher os frutos do que foi plantado lá atrás ainda no governo Temer, com Uhum. a mudança na gestão da política pública brasileira, tá? Com uma atenção maior na política fiscal, o que permitiu, num segundo momento, a gente trabalhar com um nível de juros que a gente nunca trabalhou desde o Plano Real e um câmbio mais depreciado. Ou seja, são dois grandes estimuladores da economia. Lógico que o corona ele veio trouxe uma névoa de incerteza muito grande. A gente está vendo uma expansão fiscal grande que provavelmente vai ser circunscrita só a esse ano, né? A verdade também é que o pessimismo foi muito grande no início da crise com o Brasil e os números têm mostrado que o PIB vai cair bem menos do que se imaginava, tá? E acredito que a grande incerteza que se instaurou no país é com relação a essa gestão fiscal, dado que os políticos gostaram, né? E o nosso presidente aparentemente gostou de colocar o pé no acelerador aí nos gastos, é obviamente uma incerteza adicional, né? O equilíbrio fiscal ele é fundamental para a gente ter uma taxa de juros de longo prazo baixa, o que seria altamente estimulativo para a economia, né? Vale ressaltar que a gente é a primeira crise, aqui eu me lembro, acho que da nossa história, que a gente está vendo o Banco Central poder cortar juros, né, no meio de uma crise, né? Com relação à magnitude, até a gente pode conversar em seguida. Então, assim, acredito que assim, o Brasil ele vinha num caminho muito interessante, com uma aceleração econômica, de lucro das empresas, tá? E no meio de um ciclo de reformas. Tá? Então, eram três vetores muito positivos, muitos deles ficaram em banho-maria. Então, eu acredito que para a gente ficar mais otimista, a gente gostaria de ver o quê? A volta das reformas. Então, talvez a primeira da fila seria a administrativa, né, que ajudaria a melhorar ainda, dar esse direcionamento do fiscal. E a tributária é sempre mais difícil, talvez possa vir uma simplificação tributária, né?
mas eu diria que essa gestão fiscal é talvez a principal questão que o mercado está de olho, porque para qualquer investimento de longo prazo você precisa ter um pouco mais de clareza, né? E a inflação também, né? Acredito que foi, de certa forma, assertiva todo o apoio que o governo deu com esse Corona Voucher, o auxílio emergencial, talvez com uma quantidade um pouco, com muito menos restrições do que deveria ser o correto, talvez ali num momento muito difícil de implementar, mas assim, entrou muito dinheiro na economia e a gente começa a ver isso bater em alguns segmentos, puxando inflação, né? Então, assim, esse aí é um ponto de extrema atenção. Talvez a inflação é uma coisa de extrema atenção, dado esse estímulo conjuntural que a gente teve, e do lado estrutural é o fiscal, não tem jeito. Mas, assim, apesar de todo, acho que o que fazer e o remédio, acho que já está muito batido o que deve ser feito. O que a gente espera é que tenha ali uma maturidade para a gente não perder essa oportunidade, né, que depois de tantos anos a gente passou a entrar nessa rota aí de reformas e teve a reforma da Previdência, teve a implementação da TLP lá atrás e essa gestão melhor no fiscal. Então, os próximos meses vão ser muito importantes para a gente ver a direção de orçamento para o ano que vem e que direção que o governo vai tomar com relação a concessões, privatizações, tá? Então, ali a gente acha que tem oportunidade, o mercado brasileiro ele sofreu demais, então talvez seja o mercado em dólares, dado que a gente teve uma grande desvalorização cambial, é o mercado que mais sofreu no mundo, então, dos grandes mercados. Então, tem muita coisa interessante aqui no Brasil, tá? Eu acho que o mercado lá fora, talvez com toda essa narrativa e a falta de tato do governo em se comunicar, isso prejudica, né? Prejudica a imagem do país lá fora. Né? Agora, o Brasil, uma coisa interessante, vamos falar um pouquinho do mercado de renda variável de bolsa, porque a gente não está vendo, não sei se eu tenho dado, mas você deve ter um dado mais completo do que eu. Você não está vendo investidor estrangeiro aportando, comprando o mercado brasileiro. Perfeito. Tá? Você está vendo a bolsa sendo puxada por um investidor brasileiro que está passando mal com esse juro a 2%, né? E está indo para tudo, fundo imobiliário, ações e tal. Se o Brasil, se é uma oportunidade, por que o investidor, está barato a bolsa em dólar, né? Por que ainda não teve esse movimento do investidor estrangeiro, que sempre foi um participante forte, né? Ele está indo para os mercados seguros, é isso? O que está acontecendo? Nos últimos anos, acho que tiveram algumas mudanças, né? O Brasil, principalmente ali nos anos do governo Dilma, ele foi perdendo uma importância nos índices globais. Então, se a gente pegar hoje, o Brasil não é tão relevante para os índices globais. Perdeu muito a representatividade. E se a gente pegar agora nessa pandemia, quais têm sido os destaques, né? E já tem sido nos últimos anos um grande tema, o tema de tecnologia. Né? E quando a gente olha para o índice brasileiro, o índice, né? Quando a gente fala de Bovespa, ele é um índice muito carregado em empresas da velha economia. Então, empresas de óleo e gás, mineração, bancos, que são setores que não estão indo bem no mundo todo. Então, se a gente pegar petróleo, com toda essa tendência de ESG, busca por energia barata e essa incerteza com relação à retomada, é um setor que está indo mal no mundo todo. Quando a gente pega bancos, apesar dos bancos brasileiros serem infinitamente melhores que os bancos lá de fora, os bancos estão indo mal no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, para todo lado. Então, acredito, assim, esse bloco de tecnologia no Brasil é muito pequeno. Né? Então, a gente vê uma migração maior de investimentos estrangeiros indo para a Ásia, onde, de fato, você teve o desenvolvimento de grandes empresas de tecnologia. Né? Então, o Brasil está ali muito mais visto como um investimento na velha economia, por isso que eu acho que o trabalho aí de seleção de ativos é muito importante, tá? Mas assim, a verdade é que de fato o Brasil, os investidores perderam muito dinheiro com o Brasil naquele período do governo Dilma, né? Ficaram meio calejados e ficaram ali esperando para ver a narrativa lá fora contra o nosso presidente. Ela foi muito forte, né? Acho que assim a esquerda ela é muito boa de comunicação, etc. Então deveria se fazer um trabalho aí com relação a isso, essa questão da Amazônia, que a gente sabe também que não é tão ruim quanto pintam, né? Sem entrar
nesse mérito, mas assim, a verdade é que se pintam lá fora uma coisa muito como se a coisa tivesse piorado demais. A gente sabe que sempre teve esse problema em todos os governos, né? Não é uma coisa desse governo específico. Isso tudo acaba atrapalhando, né? Então, as pessoas, acho que os investidores estão buscando exposição a determinados setores, tá? E que o Brasil hoje tem pouco a oferecer. Eu acho que é muito em cima disso. Luiz, aí na Prumo, na gestão da carteira de vocês, falando um pouquinho especificamente de alocação, tá? O Tá. investidor que está querendo olhar para a Bolsa hoje, né? Está Uhum. sofrendo aí com esses juros a 2%. Eu queria que você falasse um pouquinho, dentro como é que você está alocando o recurso aí dentro da carteira e fora da sua carteira, o que você vê a pessoa, como é que ele estaria, quais são os setores que eles poderiam estar olhando com um pouco mais de atenção? Perfeito. Então, eu acho assim, como a gente está vivendo esse período aí transformacional de juros baixos, onde muitos investidores estão indo para a Bolsa, a primeira coisa é o investidor ter muita calma, muita paciência na hora de montar um portfólio, né? Tem que se considerar várias coisas. Tem a necessidade de liquidez, a tolerância para risco, a volatilidade, porque Bolsa, na nossa opinião, tem que ser um investimento de fato de longo prazo, porque ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui uma semana, um mês, etc. O que a gente sabe é o quanto a gente está pagando e a qualidade dos ativos que a gente investe. E a gente tem muita convicção que são ativos que vão dar muito dinheiro, né? Então, fazendo essa ressalva, que eu acho que tem que, de fato, o investidor estar equilibrado e investindo aos poucos, e dá para fazer isso, não precisa resolver tudo de uma vez. Aqui na Prumo, eu diria que hoje a gente acabou fazendo uma mudança grande na nossa carteira do nosso fundo de ações aqui, dado a todos os impactos, né, dessa pandemia nos diversos setores e empresas. E a gente tem, eu diria que na parte mais core, a gente divide nosso portfólio entre as teses de longo prazo, que são empresas que são ganhadoras estruturais de market share, nas teses mais cíclicas, que a gente chama de oportunidade, e nas teses que a gente chama de special situations, que é onde tem ali uma simetria maior, um risco maior também, mas teve um catalisador, uma troca de manager, uma fusão e tal. Então, nas teses estruturais, eu diria que a gente tem aí 4 grandes blocos, tá? 4 temas predominantes na carteira. O primeiro é a infraestrutura, tá? Os juros baixos no mundo, ele obviamente deixa projetos de infraestrutura super atrativos, né? Não falta funding para esse tipo de investimento, geralmente são projetos que têm uma taxa de retorno mais previsível, uma taxa de retorno alta. E no nosso caso, a gente tem uma aposta de infraestrutura que a gente já tinha antes da pandemia, que é uma empresa que está inserida num segmento que o Brasil é o campeão mundial, que é o agronegócio. A gente tem uma posição na Rumo Logística, que é a maior empresa de ferrovias no Brasil. É uma empresa que preenche muito bem o que a gente busca no investimento. Ela é tocada por pessoas super competentes da Cosan. É um modelo de negócio que é um monopólio natural e tem aí muitos projetos de crescimento, né, de alocação de capital a taxa de retorno muito alta. Então, a gente é um segmento que a gente já tinha e a gente continua. Um outro segmento que é um grande ganhador no mundo com relação a essa pandemia é o segmento de e-commerce, né? A gente está vendo uma aceleração brutal no e-commerce aqui no Brasil, como a gente está vendo nos outros mercados. Se a gente parar para pensar, se a penetração do e-commerce no Brasil era muito baixa, ainda é baixa. Nos Estados Unidos já é umas 3 vezes maior que o Brasil e na China era uns 30%, ao passo que o Brasil era uns 5%. Né? A gente está vendo, se a gente pegar os Estados Unidos como exemplo, assim, a aceleração que a gente vê lá é basicamente 5 anos em 1. Né? Assim, o mercado americano, o e-commerce, ele vinha tomando share do varejo físico ao passo de 1% ao ano, e é esperado que esse ano a aceleração vá em torno de 5%, que é muita coisa. E aqui no Brasil a gente está vendo a mesma coisa. Então, ali a gente aproveitou, essa crise deu essa oportunidade, a gente investiu em Magazine Luiza, que é uma empresa que vem executando aí com primazia, tem ali uma cultura empresarial que a gente olha muito, fantástica, tem uma estratégia de longo prazo incrível, está muito parecido com o que a gente viu e a gente estudou as histórias lá fora, das grandes empresas de tecnologia, de e-commerce, e ela vem passo a passo galgando aí novos patamares. Então, é uma empresa hoje que muita gente pergunta se ela não é cara, etc. A fotografia ela parece cara, mas no filme ela parece que ela ainda está muito longe do fim. Tá?
Porque ela vem entrando em novos segmentos, trazendo, agregando mais serviços para a plataforma, tá? E a gente também tem um investimento em Via Varejo, que é um case mais de turnaround, é um case que teve uma troca de controle no meio do ano passado, uma empresa que foi muito judiada aí por 10 anos, e agora a gente vê ali um ativo grande, que dá para virar uma grande empresa de e-commerce. Eles passaram por um teste de fogo aí durante essa pandemia. Tem uma equipe hoje muito boa, eles trocaram basicamente toda a diretoria da empresa, depois que foi trocado o controle, e é uma empresa que, e a gente tem falado com as empresas, a gente acredita que o terceiro TRI vai ser muito forte também. Tá? O terceiro segmento que a gente tem é digitalização financeira. Então, também nos parece bastante claro que essa combinação de juros baixos, a digitalização da comunicação, que você é mestre nisso, né? E o fato das pessoas estarem mais em casa e sendo forçadas a se digitalizar, a usar aplicativos, etc., vai fazer com que as plataformas de investimento tenham aí uma vantagem relativa ao que tinham com relação aos grandes bancos. Porque na medida que você passa a disputar por produtos e serviços, as plataformas são mais ágeis e acabam por atender melhor os clientes. Então, a gente tem uma aposta nesse segmento também. Além de ter nesse segmento, a gente também tem uma aposta na B3, muito em função dessa aumento, dessa equitização, vamos dizer assim, da poupança do brasileiro. Tá? E o quarto tema seria a saúde. A gente viveu uma crise de saúde. Por incrível que pareça, cada subsegmento de saúde se comportou de uma forma, os prestadores de serviço sofreram muito, porque as pessoas ficaram retraídas de ir num hospital, de uma clínica, de fazer um exame, né? Por outro lado, os players integrados, que são aqueles que vendem um plano de saúde e têm o próprio hospital, esses estão ganhando muito dinheiro, porque o gasto de hospital caiu. Né? Então, eles estão ganhando mais dinheiro. E essa turma viu ali o potencial de fusões e aquisições aumentar drasticamente, porque os prestadores estão sofrendo. Né? Então, a gente também tem uma tese de investimento dentro de saúde e é um segmento que a gente olha com muito bons olhos, até porque hoje ter um plano de saúde virou um objeto de desejo da população. Tá? E, assim, Vocês estão alocados aqui também? Você tem alocação em saúde? Temos. Tanto nas empresas integradas como empresas de plano de saúde. Tá? E com relação às teses assim, mais cíclicas, tá? Foi interessante ver, e foi até uma surpresa, mas é aquele negócio, né? A gente só consegue, eu acho, decifrar esses enigmas do mercado se a gente faz muita análise, conversa com muita gente e observa. E como a gente adotou, por princípio, acompanhar o que estava acontecendo lá fora, a gente viu que, como o efeito colateral desses juros muito baixos lá fora, esse excesso de dinheiro, a gente viu uma retomada muito forte do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Tá? No momento que as empresas aqui estavam sendo massacradas, as construtoras. Né? E conversando com alguns empresários do setor, a gente viu que talvez eram os empresários que estavam mais calmos durante a pandemia, era quem mexia com construção civil. Por ser um negócio de ciclo longo, onde as empresas estão acostumadas, às vezes, a ficar um ano sem vender um apartamento. O ano passado tinha sido bom, as empresas tinham lançado e vendido, estavam construindo os apartamentos, estão construindo, não pararam, né? E estavam com as obras financiadas aí pelos bancos. Então, ela poderia passar muito melhor do que um varejista que vai queimando dinheiro porque não consegue ajustar a estrutura de custo. Então, a gente aproveitou essa fraqueza do mercado para montar uma posição nas construtoras. Tá? A gente é muito cauteloso em investir no setor, que é um setor não recorrente, vamos dizer assim, você precisa muito de alinhamento do management, do controlador, é um negócio muito cíclico, tá? E acho que na nossa história a gente investiu em 3 empresas, em 11 anos. A gente investiu na Cyrela, na Exetec e na MRV. Hoje a gente tem uma posição em Cyrela e Exetec, tá? Então é um segmento que a gente acredita ser muito alavancado essa queda dos juros, e a gente está vivendo aí um cenário onde o crédito imobiliário, que ainda tem uma baixa penetração, está aumentando.
as parcelas vão ser diminuídas brutalmente, porque o juros está muito baixo, né? E, por incrível que pareça, a gente já está vendo em algumas das empresas uma venda maior até do que foi no mesmo período do ano passado. A retomada desse setor está muito forte. E aí, só para a gente finalizar aqui, eu queria. Isso está muito ligado a juros muito baixos, né? Você não acha que eles erraram na mão? Tudo bem, os juros não é 14, 15, 20, mas 2, você já começa a ver, e assim, com o pessoal com dinheiro na mão, tudo bem que eles não estão gastando ainda, né? Tá todo mundo com dinheiro na mão, né? Então, mas já dá sinal de que a inflação começa a querer descolar, né? O IGPM já deu quase 10%, né? 9 ponto alguma coisa. IPCA começando a querer dar. É hora de você também, aí falando para você que não é a tua área de atuação direta, para o cara que gosta da renda fixa, é hora de começar a olhar um pouco em papel atrelado a IPCA, ou ainda não? Olha, eu acredito que assim, esse ponto que você tocou é interessante, né? Porque, de fato, se o Banco Central ele foi bem arrojado na política monetária, né? Cortando bastante os juros, a gente tem um efeito talvez transitório, porque foi muito dinheiro entrou na economia através desses auxílios do governo, então você tem uma inflação de alimentos que acaba puxando o IPCA e os IGPs têm um componente de dólar, né, que acaba puxando para cima, né? É um fator de atenção extrema. Vamos dar o benefício da dúvida por enquanto, né? É uma estratégia assim, se o Brasil tivesse uma contrapartida aí fiscal, né, a gente poderia sim estar trabalhando com juros baixos, que seria transformacional para a nossa economia. Agora, se os políticos se empolgarem e não fizerem o dever de casa fiscal, que foi o que sempre aconteceu, aí sim a gente, infelizmente, talvez o mercado comece a demandar um juros maior para rolar a dívida do governo, e daí o juro acaba tendo que subir, né? Que seria uma pena. Mas, assim, o Banco Central teve essa oportunidade, assim, a economia estava fraca, tinha um espaço grande aí de ociosidade na economia, mas essa oportunidade só vai se concretizar se o governo fizer a parte dele, se o Congresso fizer a parte dele. Senão, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com juros um pouco mais alto. Eu acredito, com relação à tua pergunta do IPCA, que os papéis indexados à inflação eles são sempre uma alternativa super interessante. Eu prefiro, porque assim, aqui no Brasil, a gente nunca sabe, né? Como você falou, a gente tem essa questão de inflação aumentar. E hoje o investidor ele está perdendo dinheiro se ele fica parado no CDI, a não ser aquele dinheiro que ele precisa para o dia a dia. É muito ruim, né? 2% ao ano com inflação rodando acima disso. Então, é um juro real negativo. Então, para o dinheiro que ele não for investir em economia real, no seu negócio, não for investir em ativos, seja bolsa ou qualquer outra coisa, eu acho que os papéis indexados à inflação são sempre mais defensivos porque te dão essa proteção com relação à inflação, tá? Então, vamos acompanhar A os composição da próximos carteira capítulos. talvez seja Sim, interessante. sim. Acho que o pior hoje é o CDI, né? O pior é o CDI. Então, tem que tomar cuidado com não ficar muito alocado no CDI, como foi talvez um retrato da maior parte das pessoas nos últimos anos. Fechando, Luiz, a gente está aí caminhando para a metade desse governo, né? Parece que a agenda liberal foi deixada um pouco de lado, né? Pela questão fiscal, não se discute mais, hoje a discussão é outra. Como é que você vê esses próximos 2 anos? O que esperar desses próximos 2 anos? Você está otimista com o mercado ainda? Ou está cauteloso? Um pouco como é que é o teu feeling em relação a 2 anos pela frente até a conclusão desse mandato do presidente? Eu tô animado, porque quando eu falo com as empresas que a gente investe, tá? Eu vejo que tem ali situações muito interessantes, tá? Eu comentei algumas. Então, assim, quando a gente olha no micro, tá? Vale lembrar que as empresas em bolsa, elas geralmente são as maiores empresas do seu setor de atuação. Então, elas são, nesse ambiente onde você tem uma mortalidade de empresas menores, as empresas maiores ganham share que acaba compensando um pouco uma economia um pouco mais fraca, né? Então, olhando assim, empresa a empresa ou no setor, a gente está bastante animado. Tem muita assimetria em diversos papéis, em diversas empresas. Com relação ao índice como um todo, ele é muito carregado em alguns setores que estão com vento contra grande. Então, se os grandes bancos têm um vento contra grande, apesar de estarem baratos, setor de petróleo.
também tem um vento contra, tem ali uma dinâmica micro interessante, mas tem ali um Congresso que não está deixando a vida fácil de privatização, etc. e tal. Então, acredito que a seleção de ativos vai se sobrepor a um investimento passivo em índice. Tá? Então, com relação aos próximos 2 anos, né, a gente tem aí algumas questões, né, para endereçar. Eu acho que a gente teve ali, depois de um certo desconforto no começo do governo, acabou tendo um alinhamento em algum momento que foi válido do Congresso, do presidente e do Supremo, né, com relação a uma pauta para o país. Agora a gente teve a troca do presidente do Supremo, né, que entrou o Fux. No começo do ano a gente tem uma troca aí do Congresso, né? A gente não sabe se eles vão se candidatar à reeleição ou não e qual vai ser a dinâmica. Eu acho que tentou já se passar um bastão ali do Arthur Lira, né, na Câmara, que parece que seria alinhado ao governo. Essa gestão, acho que o corona também forçou o Bolsonaro a ficar um pouco mais próximo do Congresso, o que para o andamento da agenda reformista é positivo. Tá? Agora, o Brasil tem sempre muita incerteza, tem sempre algo que acontece, mas, assim, se a gente conseguir aí avançar nas reformas, eu acho que a gente pode ter aí uma bela retomada pela frente, tá? Colher os frutos de algumas coisas que fizeram no passado, desde que se controle o fiscal e se tome conta da inflação, que eu acho que é um ponto que você levantou que é super interessante, tá? Então, eu acho que tem, sim, espaço para a gente poder ganhar com o Brasil, apesar da agenda ter andado um pouco para trás em face do corona, né? Vamos ver como é que vai ser a configuração, né? Se a gente tiver uma guinada um pouco mais para o populismo, é sempre ruim, né? Não tem como ser bom, né? E isso é um risco que a gente vai ter que conviver. Então, assim, risco político no Brasil é uma coisa que acho que todos nós já deveríamos estar acostumados, porque sempre tem, né? Cada hora de uma forma, né? Assim, desde acho que da redemocratização não teve um governo que foi tranquilo. Ele é tranquilo só quando ele acaba, né? Que a gente olha para trás e vê que deu certo. Às vezes nem quando acaba. Às vezes nem quando acaba. Deixa eu... Agora, só para eu falei que era, mas eu queria só abordar um último ponto que a gente acho que é importante. A gente está tendo agora essa onda de IPOs, de empresas não tão grandes. Isso me puxou porque você falou das grandes corporações. A gente está vendo uma série de corporações menores, empresas menores entrando. Assim, não vou dizer que historicamente isso aconteceu, mas era comum as pessoas participarem do IPO e terem um ganho na largada, né? Uma valorização do papel, porque ela sempre vem subvalorizada, aquela coisa toda. Então, 2 perguntas agora para encerrar de verdade, tá? Como é que você está vendo esse movimento e se isso é uma boa oportunidade para o investidor? Ir lá, entrar lá na subscrição, quando ela está entrando na bolsa, porque ela vai dar uma puxadinha e você vai ganhar, ou isso não é uma realidade hoje para o mercado? O movimento de IPOs, do jeito que a gente está vivendo, ele é muito saudável para o mercado, ele traz para a bolsa novas empresas, novos setores, aumenta a quantidade de empresas listadas, financia o crescimento de várias empresas, o investimento, é bom para a economia, o dinheiro gira, isso é muito bom. Com relação a ser um bom investimento, a gente geralmente é cauteloso com IPOs, tá? Assim, o IPO é aquele negócio, né? O dono das empresas, eles escolhem o momento preciso para fazer o IPO. Tem uma assimetria de informação muito grande, às vezes a gente tem pouco tempo para fazer uma análise de uma nova empresa, e o dono está ali, às vezes, há 10 anos esperando esse momento mágico para ele ou captar dinheiro para a empresa ou para vender um stake da companhia, né? Então, geralmente, a gente tem o pé atrás com IPOs, dado essa assimetria contra a gente, tá? Então, eu não acredito que deve ser tratado de forma diferente um IPO de uma empresa antiga, né? E, inclusive, o IPO ele deveria ter um desconto maior do que uma empresa já listada, com algumas exceções, né? Porque você não tem o histórico de lidar com a empresa, da evolução, etc. e tal. E não é o que está acontecendo, né? Como é um mercado, a gente está vendo aí um aumento muito grande de pessoas físicas e novos investidores na Bolsa, tem naturalmente, eu acho que
dos preços de mercado, uma promoção maior de novas emissões, que obviamente é um negócio super rentável para todos os participantes. Então, eu seria muito cauteloso. Assim, se a gente pensar nos últimos 11 anos, acho que a gente investiu em 2 IPOs. Um foi o da Apivida, alguns anos atrás, e esse ano o único que a gente entrou foi o da Pets, que é um segmento que não tinha na Bolsa, não saiu barato, saiu até caro, até pelo esse valor de escassez, e por ser um negócio de alto crescimento, de poder de consolidação. Mas eu teria cuidado, tá? Eu não acho que uma empresa nova deveria ser mais interessante do que uma antiga que você tem 10 anos de histórico, tá? Na verdade, e até é difícil você analisar e tomar uma decisão com um espaço pequeno de tempo. Então, eu teria muita cautela em investir em IPOs. Legal, super recomendação. A gente conversou com o Luiz Ferreira, que é sócio da Prumo Capital. Luiz, muito obrigado aqui pelo esse bate-papo. Otimista com o Brasil, mais ou menos, mas acho que a gente vai passar por essa crise bem, né? É isso aí. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e conte com a gente aqui.